Bom, gente, agora falta só falar com Eduardo Tavares sobre fundos de investimento. Tá no mudo, Du? Esse tiozinho aqui com as tecnologias, né? Bom dia, Ele Amanda. me Bom dia, pediu, pessoal. Tudo bem por ele me aí? pediu para travar o microfone e a gente esquece de abrir na hora de Pois falar, é, né? pois é, pois é. E aí, como você tá? Tudo certo? Muito bem, e você? Tudo bem. Vamos lá, vamos falar de fundos de investimento. Eu trouxe aqui uma apresentação para trazer para apresentar uma ideia de diversificação, né? A gente gosta muito de falar sobre diversificação para que o investidor consiga buscar retornos interessantes, mas também conseguir diminuir um pouco o risco da carteira. É sempre interessante procurar oportunidades para diversificar. E hoje eu vou falar de um mercado que está em alta, né? Ele está bem no hype aí, só que tem muito investidor que olha para esse mercado de maneira desconfiada. Então eu vou apresentar uma família de fundos. Hoje não vou falar de um fundo só, vou falar de uma família de fundos que expõe o investidor a esse mercado e ele pode ir entrando e se familiarizando, né? O que eu estou falando? Estou falando do mercado das criptomoedas, né? Então, vou apresentar aqui uma família de fundos que investem até 100% do patrimônio líquido em Bitcoin. Quando a gente fala em criptomoedas, é, não sei se todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois é familiarizado, né? A gente tem algumas criptomoedas que já são mais negociadas aí, né? Só que o Bitcoin é de longe a mais conhecida, a mais famosa, a mais negociada, né? Então todo mundo já ouviu falar em Bitcoin e tem investidores que dão uma flertada assim com esse mercado para ver qual é que é, né? E estão se acostumando com a ideia de investir em criptomoedas. É, E assim, não é um procedimento muito complexo investir diretamente, procurar comprar Bitcoin diretamente, mas ainda assim requer que o investidor tenha algum conhecimento desse mercado. É sempre bom entender o que é o tal do blockchain e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas vou falar de alguns fundos de investimento que investem em criptomoedas. Então, é um jeito legal do investidor se expor a esse mercado que eu não vou dizer que é novo, mas ele ainda é pouco conhecido relativamente, né? Então, o investidor pode se expor a esse mercado colocando os recursos dele na mão de um gestor que conhece já profundamente esse mercado e, portanto, isso dá um pouco mais de conforto para o investidor que quer experimentar um pouco aí de expor uma partezinha do patrimônio dele a criptomoedas e conhecendo e de repente mais ambientado depois aumentar um pouco os investimentos dele, conhecer um pouco melhor, quem sabe até investir em outras criptomoedas que não o Bitcoin, certo? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa família aqui, né? Eu coloquei família entre aspas porque tem alguns fundos dessa gestora aqui, que é a Hashdex. É uma gestora que é focada em criptomoedas, né? Os fundos deles, todos eles têm esse mandato, né, de investir em Bitcoin e tem algumas outras criptomoedas também, mas vou falar dessa família que investe em Bitcoin especificamente, né? Então são fundos multimercados, né? Lembra, fundo multimercado, ele pode investir em qualquer classe de ativo, ele não tem compromisso com nenhuma. Isso inclui criptomoeda, né? Então, esses fundos são multimercados que tem como subclassificação lá estratégia livre ou investimento no exterior. Estratégia livre significa que aquilo que vai ser executado como política de investimento do fundo é o que o gestor entender que é melhor naquele momento, né? Não tem compromisso com nenhuma estratégia prévia. Então, depende muito da capacidade do gestor de enxergar as melhores oportunidades ali, né? E investimento no exterior, alguns desses fundos têm essa subclassificação porque eles aplicam 100% das cotas deles em um fundo que está no exterior, e esse fundo que está lá no exterior é que vai negociar as criptomoedas, né? Então, por isso que tem essa classificação. Então, vamos lá, né? Quem faz a gestão é essa Hashdex, que é uma gestora especializada em criptoativos, é uma gestora carioca, né, que tem acho que uns 5 anos de existência. Então tá aqui os dois gestores, né? É um pessoal que tem muito esse DNA de trabalhar com tecnologia, né? Então, tanto o Marcelo Sampaio quanto o Bruno Cratori, eles atuaram em algumas startups lá do Vale do Silício. Então, é um pessoal ligado muito à parte de tecnologia que tem muito forte relação com o Bitcoin, né? Com as criptomoedas. Então,
a gente tem aqui uma expertise dos gestores terem passado por grandes empresas da área de tecnologia, né? Então, Microsoft, Oracle, investindo em criptoativos já desde 2012, então há um tempo já conhecendo esse mercado. 2012, vou arriscar dizer que era quase tudo mato ali nessa parte de criptomoeda, né? Desenvolveu bastante desde então. Então, são gestores muito focados e conhecem ali a parte de tecnologia, né? Estão envolvidos com esse ambiente, com esse ecossistema. Muito bem, então eu vou mostrar primeiro aqui, deixa eu colocar todas as informações aqui, né? Aí. Então vamos lá, 3 fundos para quem quer diversificar em criptomoedas. Então essa gestora tem 3 fundos. O primeiro aqui que eu vou falar é o Hashdex 20. Por que ele é 20? Porque ele coloca até 20% do patrimônio em criptomoedas, criptoativos, no caso Bitcoin, né? O resto fica em renda fixa. Então ele é um fundo mais conservador, porque criptomoeda, principalmente nos últimos meses e talvez desde o começo desse ano, tem passado, naturalmente tem mais volatilidade, mas esse ano foi bem insano, né? Para quem investe em criptomoeda. Então, é um investimento mais arrojado, ele é voltado para o investidor que tem um pouco mais de tolerância a risco, de preferência até um prazo um pouquinho mais longo para investir, né? A gente sempre tenta harmonizar aí o risco do investimento com o tempo, né, que o investidor tem para manter esse capital dele aplicado. Então, quanto mais risco, melhor você vislumbrar aí mais o longo prazo, né? Então, no caso desse primeiro fundo aqui, ele é o mais conservador da família, 20% em criptomoedas, o resto em renda fixa. Você tem aqui, são fundos relativamente novos, né? Esse 20, ele começou ali em 2019, certo? E aí você vê que deu uma puxada em 2020, 2021, um crescimento bastante expressivo, mas você vê que é marcado por volatilidade, né? O investidor que está focando muito no curto prazo, meses para investir, vai sofrer um bocado. Essa é uma aplicação voltada definitivamente mais para o longo prazo, né? Então, ele é voltado para o investidor em geral. Deixa eu pegar minha canetinha laser aqui, que é melhor. Ele é voltado para um investidor em geral, certo? Que deseja se familiarizar. Então, a porta de entrada aí para você investir em criptoativos, sabendo que 80% do que você colocar nesse fundo vai estar em aplicações mais conservadoras e 20% o couro vai comer ali para tentar uma rentabilidade maior. Então, essa é a porta de entrada. Aqui, um resuminho da rentabilidade recente, dos dados recentes, né? Então, nesse ano, esse fundo está com 17,21% de valorização. Em 12 meses, 35% de valorização da cota. E em 24 meses, 50%. Então, fundo que está com tem uma carteira já bem agressiva. E olha que são só 20%, né? A volatilidade você vê aqui que é alta, né? Principalmente nesse ano, você está com quase 20%. Mas esse fundo, olha só, ele tem um índice de Sharpe que é bem interessante, né? A gente já falou sobre o índice de Sharpe, né? Uma medida de retorno ajustado ao risco. Então você vê se está compensando, se o fundo está correndo um determinado risco, mas está entregando um retorno satisfatório para esse nível de risco, né? E a gente gosta de índice de Sharpe ali perto de 1, maior do que 1, né? Sempre bom. E esse fundo aqui, por enquanto, está dentro. Na janela analisada, ele é um fundo recente, né? Mas por enquanto é uma métrica aí que a gente acha legal. Depois a gente tem aqui só assim, informações sobre o fundo, né? Taxa de administração 1,5% ao ano, aplicação mínima de R$500. Então, porta de entrada mesmo, fundo mais simples. Aí a gente tem aqui o Hashdex 40, que se o 20 investe até 20% em criptomoeda, o 40 vai investir até 40%. Então ele vai ser um pouco mais agressivo, tanto é que ele é voltado para o investidor qualificado, que é aquele que tem mais de 1 milhão em investimentos, né? Então ele requer mais conhecimento do mercado, mais tolerância a risco, né? Então não vai ser acessível para qualquer investidor, né? Tá aqui o gráfico de desempenho também. Então ele é um fundo um pouco mais recente do que o primeiro, surgiu ali no começo de 2020. Então aqui os dados mais recentes aí de performance, né? 32% de alta esse ano, é o dobro do anterior, que corresponde mais ou menos ao fato de que ele tem o dobro de exposição a criptomoedas, né? Volatilidade aqui bastante expressiva, né? Um fundo bem arriscado, ele é para o investidor que suporta melhor o risco,
que encara melhor as solavancos, as lombadas do mercado, né? E aqui a gente tem os dados, então, do índice de Sharpe. O índice de Sharpe também está mais elevado, né? É um fundo bastante arriscado, mas que tem também, por enquanto, conseguido entregar um retorno que condiz com o risco que ele está correndo. A taxa de administração vai ser um pouquinho maior e a aplicação mínima também, aí não só um pouquinho, bem maior, né? R$10 mil a aplicação mínima e 1,7% de taxa de administração. E por último, a gente tem o fundo mais pauleira, que é o fundo Hashtag 100, que vai investir o patrimônio líquido inteiro em criptomoedas, né? É um fundo de cotas, né? Assim como os outros, então ele vai investir num fundo que investe em criptomoedas e é 100% da carteira aplicada em criptomoedas, então o solavanco vai ser ainda maior, a exposição ao risco do investidor vai ser bem maior, tanto é que é para o investidor profissional, ou seja, um investidor que tem mais de 10 milhões para aplicar, ou então veio o espirro aqui, ó, o negócio ao vivo é fogo, né? Vamos lá, ou então um investidor que tem alguma certificação do mercado financeiro, né? Então é um aumento importante no risco, certo? E o investidor tem que estar consciente de que tipo de mercado ele está entrando e o que ele vai enfrentar aí pela frente. A gente tem aqui então os dados recentes, né? Olha só, 41,59 de valorização no ano. Ele é um fundo desse ano, ele começou em 2021, então a gente ainda não tem os dados de 12 meses, né? Se eu não me engano, ele começou acho que em março, mais ou menos, de 2021, então ano que vem, só que a gente vai ter os dados aí de 12 meses, né? Ele tem um Sharpe um pouquinho mais baixo do que o dos outros fundos, mas é um fundo bem arriscado aqui, bem arriscado, uma volatilidade bastante alta, então é um fundo para investidor com o estômago ali, né? Que suporta bem aí o risco. A taxa de administração dele é maior, 2% ao ano, e a aplicação mínima também fica em 10%. Então aqui, 3 fundos para vocês conhecerem, se vocês se interessam pelo mercado de criptomoedas, se vocês se interessam pelo mercado de Bitcoin, um dos jeitos de você se expor a esse mercado sem ter muita familiaridade é justamente via fundos de investimento que vão aplicar o seu recurso. Você está contando com o auxílio de um gestor especializado, né? Claro que você vai pagar uma taxinha por isso, mas é um jeito de conhecer o mercado com um pouquinho mais de tranquilidade, né, do que você cair de cabeça sozinho ali. Então, estão apresentadas aqui as opções, tá bom? Valeu, Amanda. Obrigado aí pela oportunidade. A gente se fala semana que vem, segunda-feira. Tchau. Eu que agradeço, Edu. Até semana que vem. Valeu.